Olá, pessoal. Boa tarde. Mais uma vez aqui nesse nosso encontro, né, no segundo encontro, para refletir sobre aspectos jurídicos relativos à expiração da MP 927. Mais um grande desafio durante esse período de pandemia da Covid-19, um grande desafio jurídico que nós estamos tentando, através de um projeto maior, de eventos online, de publicações nas nossas redes sociais, no site rosenilra.com.br, bem como no Instagram, no Facebook. Acesse rosenilra.com.br e lá você tem os links de acesso a todas as redes sociais. Estamos esperando você lá no rosenilra.com.br. Então, como eu estava dizendo, esse projeto visa contribuir, nesse momento tão difícil, com reflexões jurídicas. Evidentemente que sem uma pretensão de dar respostas prontas para um desafio tão grande, no momento em que estamos enfrentando uma pandemia, que é um elemento que tem desafiado todas as áreas do direito, e em especial o direito do trabalho. Então, hoje, nesse segundo encontro, nós vamos abordar, basicamente, alguns aspectos que não comentamos no encontro anterior, devido à densidade dos temas, né, é necessário aprofundar, mas não seria muito proveitoso fazer tudo em uma única reunião virtual. Então, vamos lá. Hoje nós queremos focar especialmente na questão do teletrabalho e da jornada de trabalho, que são dois fatores, certamente os fatores mais importantes para manter as atividades do empregador e a prestação dos serviços pelos trabalhadores durante a pandemia. Foram essas duas formas que a MP 927 especialmente regulamentou, flexibilizando algumas regras da CLT para se adequar à pandemia, que foi o teletrabalho, o trabalho remoto, o trabalho à distância, como uma forma de evitar a aglomeração, os contatos entre pessoas no ambiente de trabalho, contribuindo para o agravamento da pandemia. Bem como ajustes na jornada de trabalho para aquelas atividades que tiveram um impacto significativo e que demandaram redução de jornadas, implantação de banco de horas, dentre outros aspectos que nós já abordamos anteriormente. Então, veja, nós gostaríamos de fixar um ponto de partida. Eu tenho repetido isso e acho que não é demais repetir, reforçar essa ideia, porque nós temos visto muitas publicações, manifestações de especialistas em direito de trabalho, que com todo o nosso respeito jurídico, todo o nosso respeito intelectual, nós fazemos uma análise crítica. Por quê? Porque nós reputamos que o mais importante para pensar em interpretações e aplicação da legislação do trabalho é preciso partir de uma ideia que nós reputamos fundamental. E essa ideia também esteve presente como fundamento vital das primeiras manifestações do Judiciário brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, bem como de órgãos da Justiça do Trabalho, nas primeiras ações envolvendo alguns conflitos que foram levados à apreciação judicial. Esse ponto de partida, para mim, é ter como parâmetro a ideia de que nós não estamos vivendo em situação de normalidade, que por mais que tenhamos divergências quanto à natureza e à gravidade da doença, para alguns é uma doença de menor potencial lesivo à população, para outros é de maior gravidade. No mundo dos científicos, os especialistas predominam essa avaliação da gravidade da pandemia, enquanto não tivermos uma solução mais consistente no plano científico, através da vacina e de outras medidas que a evolução científica poderá nos trazer. Então, nós temos visto várias manifestações que parece que a pandemia é nada, que a pandemia não afeta a sociedade como um todo e que ela não reflete no direito como um todo, e especialmente no direito do trabalho. Então, para mim, o ponto de partida é analisar qualquer situação, qualquer hipótese, é ter a consciência, sob o ponto de vista jurídico, que a legislação não pode ser interpretada, não pode ser aplicada como se estivéssemos de férias ou numa situação de normalidade. Essa afirmação
Parece uma afirmação leiga, não jurídica, mas ela é simplesmente a tradução, de uma forma muito simples e didática, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo, diversas vezes, e também agora, em 2020, durante a pandemia, reiterou que essa situação excepcional da pandemia, caracterizada legalmente como estado de calamidade pública, constitucionalmente, a norma maior, a Constituição Federal Brasileira, coloca no mesmo patamar do estado de guerra. Evidentemente, com tratamento jurídico constitucional diferenciados, mas o Supremo, e aqui nós estamos colocando com aspas, quem esteve conosco no encontro anterior, viu isso um pouquinho mais detalhado, e aí eu convido quem não pôde assistir ainda, que acesse o nosso site, acesse o YouTube, o Instagram, que lá estão reproduzidos diversos vídeos do evento anterior. Mas, recapitulando essa ideia, o Supremo Tribunal Federal disse que qualquer declaração de estado de calamidade pública representa uma situação de extrema gravidade e que exige medidas excepcionais. E exige medidas adaptadas a essa situação de emergência, essa situação de urgência social que demandam soluções especiais, singulares e adaptáveis à necessidade conforme a situação. E ninguém discute que a pandemia da Covid-19 é, de longe, a maior situação que já se declarou estado de calamidade pública. Ela é disparado aquela que oferece uma gravidade de impactos, levando insegurança em todas as relações sociais, inclusive as relações trabalhistas. Vejam, então aqui, a partir desse ponto de partida, dessa ideia fundamental de que estamos vivendo uma situação anormal e que o Supremo Tribunal Federal, e aqui nós temos tendo todo o cuidado ao publicar qualquer reflexão jurídica, seja aqui nesse canal ou em outros canais, no site, no YouTube, no Instagram, no Facebook, nós temos tido um cuidado. A nossa proposta não é apresentar a nossa opinião pessoal enquanto especialista em direito do trabalho, mas sim, com a base na nossa experiência de auditoria fiscal do trabalho, com base na nossa experiência e especialização em direito do trabalho, buscar soluções ou pensar em alternativas para contribuir para manter a empresa, manter o emprego e contribuir para que saiamos no campo trabalhista, né, de uma forma mais tranquila ou menos danosa às relações de trabalho. Então, nós temos uma visão muito crítica e reservada em relação a diversas interpretações divulgadas na internet, em eventos online, e que nós identificamos basicamente duas formas de responder ao desafio posto pela pandemia, e especialmente provocada pela MP 927 após a perda de sua vigência. Há uma linha de interpretação que raciocina e resolve os problemas decorrentes da pandemia, respondendo em linhas gerais, com pequenos detalhes que vão variando de autor para autor, respondendo na seguinte linha: toda a legislação trabalhista volta a ser aplicada integralmente após a caducidade da MP 927. Para mim, essa interpretação merece, com todo respeito, diversas ressalvas. Primeiro, partindo da ideia que nós destacamos agora há pouco, com base na interpretação e decisões em diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal disse calamidade pública, isso em um outro contexto, menos grave do que a pandemia da Covid-19, em que ele reiteradamente disse, uma situação excepcional, não podemos aplicar a legislação como se nada tivesse ocorrido. Então, interpretações que radicalizam o pensamento, no sentido de que a legislação trabalhista deve ser aplicada como se nada tivesse acontecendo, sem qualquer busca de uma construção de interpretação de uma norma para ser aplicada à realidade atual.
Esse tipo de posicionamento jurídico em nossa visão, em nossa interpretação, ela é incompatível com o normativo constitucional e também com as diversas normas que foram editadas e ainda em vigor durante a pandemia da Covid-19. Um outro grupo sustenta que toda a legislação trabalhista deve ser flexibilizada em razão da pandemia. Então, entre essas duas linhas gerais, né, de interpretação, nós temos que fazer a seguinte crítica também a essa segunda tendência. Há alguns que têm defendido ou apresentado alternativas que flexibilizam de forma plena, sem limites, para defender ou o interesse do empregador, 100%, ou o interesse do trabalhador, 100%, a ponto de defender que essa legislação deve ser aplicada de uma determinada forma em razão da pandemia da Covid-19. Então, interpretações que vão para os dois extremos. Partir da ideia de que tudo está normal e que, portanto, não há nada a ser ponderado, a ser refletido, a ser construído como alternativa. E um outro que busca construir alternativas a partir de uma flexibilização da legislação trabalhista, muitas das vezes sustentando posições sem qualquer manifestação de estabelecer alguns parâmetros limitadores. Então, para nós, é fundamental, com base em manifestações jurisprudenciais feitas em outros contextos, mas num contexto de declaração de estado de calamidade pública, devemos buscar uma solução mais proporcional, mais baseado na ideia de soluções equilibradas e mais razoáveis sob o ponto de vista jurídico, tendo em conta os dois objetivos, proteger a atividade econômica, mas proteger também o trabalhador, os empresários, porque são pessoas que também sofrem em diversos graus os impactos da pandemia. Bem, mas pensando em alternativas, a MP caducou, não foi submetida, a MP 927 não foi submetida à apreciação do Congresso Nacional. Qual a alternativa juridicamente mais segura? Sem sombra de dúvida, e aí, nesse ponto, há uma concordância com as manifestações dos estudiosos da matéria trabalhista, que a negociação coletiva é a forma que a empresa e o sindicato que representa as empresas têm à sua disposição no campo jurídico trabalhista para buscar regulamentar as normas a serem aplicadas conforme a realidade local e de cada setor econômico, de cada unidade da federação ou município, a partir da negociação. A negociação coletiva é a forma mais segura, especialmente porque tem uma previsão constitucional. Por exemplo, é bom sempre ressaltar que a norma constitucional, em diversos momentos, deixa muito claro que quer que a negociação coletiva seja um instrumento para harmonizar os interesses entre empregados e empregadores, entre trabalhadores e empregadores. E a CLT, né, na reforma trabalhista de 2017, acabou tendo uma alteração que foi bastante criticada, ainda sofre críticas, mas mesmo sem a reforma, né, de 2017, que fixou a regra de que o negociado prevalece ou deve prevalecer sobre o legislado, independentemente dessa alteração, de se concorda ou não, se é constitucional ou não, é um debate ainda em andamento no campo constitucional trabalhista. De qualquer forma, a negociação coletiva é um mecanismo trabalhista mais seguro. Evidentemente que nós sabemos que há limitações de ordem prática, muitas das vezes a empresa e o sindicato das empresas não tem um ambiente muito propício ao diálogo com o sindicato dos trabalhadores, mas nesse momento, como nós conversamos no encontro anterior, manifestamos essa nossa reflexão,
é possível, sim, pensar numa ação perante a Justiça do Trabalho diante de eventual recusa do sindicato, seja patronal ou dos trabalhadores, da entidade sindical competente, para buscar soluções para se adaptar a esse momento da pandemia da Covid-19. Mas, independente de qualquer coisa, é bom ter a consciência de que a negociação coletiva, mesmo no cenário da reforma de 2017, não pode tudo, né? Mas, como a Constituição reservou à negociação coletiva temas como a redução salarial, que lei não pode fazer, acordo individual não pode fazer redução salarial, mas a negociação coletiva, através da participação do Sindicato dos Trabalhadores, é possível, mas dentro de uma negociação, todos têm que ter benefícios e também assumir determinados ônus. Então, cada um ganha e perde no jogo da negociação. Ganha por um lado e abre mão ou perde determinadas vantagens para se chegar a uma solução que atenda razoavelmente aos dois lados. Então, essa negociação coletiva é a via mais segura. Então, para você que está aqui nos assistindo, passando por esse momento, sobretudo na condição de gestor ou de assessor da administração de uma determinada empresa, ainda que haja desafios no processo de negociação coletiva, é importante pensar nessa alternativa como a solução que dá maior segurança, maior proteção legal a eventuais medidas que venham a ser implantadas. Então, tendo um ambiente favorável, especialmente nesse contexto, a alternativa que nós entendemos mais recomendável é a busca da negociação entre as entidades sindicais. Mas, a partir daquele ponto de partida, né, daquela reflexão que nós enfatizamos antes, no sentido de que a pandemia é um estado excepcional, não estamos vivendo um estado de normalidade, por isso não podemos interpretar e aplicar a legislação como se nada tivesse acontecendo. Então, a partir desse ponto, né, de vista, e aí, repito mais uma vez, estamos tendo sempre cuidado de não manifestar projeções de interpretações meramente pessoais, nem mesmo a partir da interpretação fixada por um determinado órgão, mas buscar subsídios na jurisprudência, especialmente, mas também na atuação dos demais órgãos trabalhistas, como a Auditoria Fiscal do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, pensar em vislumbrar essas outras alternativas. Uma outra via possível é a negociação individual. O artigo 468 da CLT, que trata da regra seletista geral para regrar a possibilidade de alteração do contrato de trabalho, é uma alternativa possível. Fazer ou elaborar aditivo contratual, especialmente se o ambiente da negociação coletiva foi frustrado, o sindicato se recusa, ou os sindicatos não chegam a um bom termo, né, ou não há um ambiente favorável ao diálogo e à negociação no plano sindical. E considerando que a urgência, né, do estado de calamidade pública da pandemia exige da empresa tomada de decisões rápidas, nós avaliamos e vamos já indicar os fundamentos para essa conclusão, baseado em precedentes jurisprudenciais proferidos em momentos de menor gravidade, e que aí, portanto, nos autoriza a concluir, não em caráter absoluto, não podemos ter garantias de que a jurisprudência vai seguir uma determinada linha de interpretação, mas, assim, uma possibilidade de ter uma certa margem de previsibilidade para guiar a tomada de decisões nesse momento por parte das empresas. E também, né, deve ser considerada, evidentemente, a legislação como parâmetro, mas tendo em vista também jurisprudências ou precedentes judiciais aplicando essas normas. Então, no artigo 468, esse artigo traz uma regra bastante referenciada pela jurisprudência, que trata da possibilidade ou não de alteração do contrato. Vejam, o contrato de trabalho, como todos sabem, em regra,
ele está regulamentado pela legislação para não ter prazo, para não ter um dia certo para acabar. Por isso que é excepcional você ter contrato de trabalho com data pré-fixada. É excepcional, por exemplo, a hipótese do contrato de experiência, né, que tem limite de tempo, né? A CLT até prevê a possibilidade de contratos por prazo determinado em situações excepcionais, mas que elas são muito raras de você encontrar no mundo concreto, no mundo real. Mas o artigo 468, tendo em vista essa tendência da legislação trabalhista de querer estimular a manutenção do trabalho, através de regras que limitam o prazo, através de regras que, por exemplo, dificultam, em algumas situações, a extensão do contrato, exigindo um aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, fixando algumas hipóteses de estabilidades. Esse sistema legal tem por trás a ideia de buscar manter o emprego, manter a relação de emprego pelo máximo de tempo possível. Mas para manter uma relação contratual por um período mais longo de tempo, é necessário permitir que, ao longo do tempo, sejam feitas alterações para se adaptar a novas realidades. Vejam, então, primeiro ponto, o 468 exige alguns requisitos para permitir a alteração, mas parte da ideia da possibilidade de poder alterar o contrato de trabalho para que, ao longo do tempo, ele vá se adaptando à realidade de cada empresa, de cada setor da economia, conforme o avanço, por exemplo, da tecnologia, que tem desafiado diversos setores, e agora, por causa da pandemia, como muitos especialistas têm afirmado, o trabalho, através de ferramentas tecnológicas, muitos afirmam, veio para ficar definitivamente. Bem, mas o artigo 468 afirma que só é lícita a alteração das condições de trabalho, das cláusulas contratuais, daquilo que foi ajustado entre empregado e empregador, no momento da admissão do trabalhador. Só é lícita essa alteração por mútuo consentimento, ou seja, tem que haver um acordo, uma concordância entre as partes, entre empregado e empregador. Mas, sabendo o legislador da situação em que o empregado, via de regra, na maior parte das situações, não tem um ambiente favorável a, com aspas, impor a sua vontade em várias situações, até pela necessidade do emprego. O 468 diz, olha, pode ajustar mediante acordo, mas este acordo para alterar o contrato de trabalho, diz a CLT, serão válidos desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Então, a garantia de não haver prejuízo é uma exigência legal. Bem, se você analisa, interpreta esse artigo 468 como se nada tivesse acontecendo no Brasil e no mundo, você vai responder que as alterações contratuais, via de regra, nesse momento, durante o estado de calamidade pública, gerado por uma pandemia com escala mundial, isso é um fato real e relevante para interpretar e aplicar esse artigo. Esse artigo 468, se interpretado desconsiderando o que significa legalmente no Brasil hoje a declaração da pandemia como força maior, como causa de um estado de calamidade pública, para mim, é aplicar de forma cega essa disposição, sem olhar a realidade atual. Então, o artigo 468, evidentemente, na jurisprudência amplamente consolidada, exige a necessidade de um acordo, o ato tem que ser bilateral, as duas partes têm que concordar, e a jurisprudência invalida o acordo, a alteração contratual, se houver uma comprovação de prejuízo ao empregado. E também a jurisprudência diz, há um ajuste de vontades, um acordo adicional ao contrato, um aditivo contratual,
E não pode ter vantagem só para um lado. Não pode, muito menos, ter desvantagem só para um lado, especialmente para o trabalhador. Por isso que você encontra nas decisões judiciais uma orientação bastante repetida, reiterada, de que não pode a alteração contratual implicar em renúncia de um direito por parte do trabalhador. Então, a renúncia, que é o ato de abrir mão de um direito assegurado legalmente, se entende que essa renúncia, via de regra, por ser um ato unilateral do trabalhador, não se adequa ao comando do artigo 468. Bem, esses são os parâmetros gerais que nós encontramos na jurisprudência trabalhista. Mas, como eu disse, é necessário aplicar a legislação a partir daquela ideia inicial. O Supremo Tribunal Federal já disse que estado de calamidade pública, uma vez declarada legalmente, reconhecida legalmente, as normas, não importa qual seja, devem ser aplicadas de forma a se adequar a essa situação de grave risco à população. No caso da pandemia, um grave risco à população brasileira como um todo. Então, a partir dessa ideia, nós entendemos que é bastante razoável pensar como alternativa, mas essa, evidentemente, oferece alguns riscos do ponto de vista jurídico, ao contrário da negociação coletiva, que tem uma avaliação ou uma perspectiva muito mais positiva no sentido de segurança legal. Nós entendemos que, a partir do 468, ainda que não haja negociação coletiva, é possível fazer aditivo contratual com validade jurídica, sem infringir a norma do 468, se adotada algumas cautelas e se observarmos alguns parâmetros de alguns precedentes judiciais em situação normal. Se em situação normal, pensem comigo, se em alguma situação de normalidade a jurisprudência entendeu razoável e válida uma determinada alteração, qual é a expectativa que podemos ter numa situação de emergência, de urgência social, como esta que nós nos encontramos durante esta pandemia? Para mim, a perspectiva é de que a jurisprudência, especialmente dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal, se encaminhe no sentido de precedentes anteriores, em situação normal, também sejam referendados no momento da pandemia. Por isso que nós vamos aqui fazer algumas provocações, algumas reflexões com base nesses precedentes e partindo dessa ideia. Vejam, então, quais seriam, então, os parâmetros para que se possa admitir um acordo individual para se adequar a esse momento de pandemia e regulamentar alguns ajustes no contrato de trabalho em razão da pandemia e enquanto durar a pandemia? Então, primeiro, se não houver abuso por parte do empregador, protegendo apenas o seu interesse enquanto empresa, esse aditivo ganha um pontinho para poder conquistar o status de acordo válido. Então, preparar aditivos contratuais em que as cláusulas, todas elas, ou pelo menos a grande parte delas, somente se destinem a regulamentar de uma forma a favorecer apenas o interesse econômico, apenas o interesse da empresa, é meio caminho andado para, eventualmente, em um futuro processo judicial, no âmbito da Justiça do Trabalho, ter decretado a sua invalidade. A alteração do contrato, que nós entendemos como uma via alternativa razoável e juridicamente sustentável, parte da premissa de que o empregador não vai abusar do seu poder econômico. Vai buscar ajustar o contrato de trabalho para superar a pandemia, sobretudo com o objetivo de proteção à saúde,
através de medidas de prevenção da expansão do contágio da Covid-19, como, por exemplo, muitas empresas têm feito, revezando a jornada de trabalhadores, né? E aí, nessa situação, mudar o horário de trabalho, se você radicalizar a aplicação do 468 e querer aplicar ou raciocinar como se nada estivesse acontecendo, é possível sustentar que essa alteração seria ilegal, feriria a regra do 468. Mas veja, se você faz um acordo em que, muito sinceramente, o objetivo central é se ajustar aos desafios da pandemia da Covid-19, e não somente tirar vantagens pensando apenas no interesse econômico, é possível pensar na ideia de que, ora, se o objetivo é atender tanto ao interesse econômico da empresa, mas também ao interesse social, ao interesse de proteção do trabalhador, especialmente na questão da saúde, é possível, então, interpretar e aplicar o artigo 468, partindo da premissa de que essa alteração não é prejudicial, não causa prejuízo ao trabalhador, mas no atual contexto, enquanto durar a pandemia, esse aditivo contratual, esse ajuste entre as partes, empregado e empregador, é um ajuste válido porque é feito em comum acordo e porque não traz prejuízo para o trabalhador, mas, ao contrário, é uma alteração benéfica. Mas, para isso, vejam bem, é num contexto em que se busque soluções, tanto pensando no interesse da empresa, do empregador, como no interesse do trabalhador, especialmente com relação à proteção à saúde. Vejam, e aqui, como eu disse, nós temos fazendo um esforço, temos nos policiado para não me animar, especialmente me animar com algumas ideias que sejam apenas uma manifestação do meu pensamento pessoal. Eu tento, e tenho, inclusive, às vezes, pensado numa hipótese, raciocinando, interpretando de um jeito, aí vou para pesquisa de jurisprudência, para procedimentos do Ministério Público, para procedimentos da auditoria fiscal, analiso as posições das três instituições em casos anteriores ou manifestações atuais, para tentar extrair dali parâmetros mais razoáveis e que muitas das vezes já modifiquei o que eu tinha pensado inicialmente. Então, trazemos aqui um precedente do Tribunal Superior do Trabalho, foi num caso dos Correios, que, como empresa pública, sempre teve um perfil de contratação e manutenção dos contratos por muito, muito tempo. Nesse precedente, foi discutida uma alteração que os Correios, a empresa fez, alterando antes uma regra da empresa, que fixava uma carga horária de 6 horas, e depois alterou para 8 horas. Então, aumentou a jornada de trabalho. Vejam bem, é um caso de ampliação da jornada de trabalho. Se você analisa de forma isolada, o que é que você vai concluir? Ora, o 468 não vai poder ser aplicado para reconhecer como lícita essa alteração, porque está prejudicando o trabalhador. De 6, aumentou para 8 horas. Os Correios aplicou essa alteração sem aumento salarial. A decisão foi no sentido de que aumentou de 6 para 8 horas, tem que aumentar proporcionalmente a remuneração, mas sem direito ao adicional de hora extra. Porque a questão aqui era, se a jurisprudência declarasse nula a alteração, absolutamente nula, a consequência seria, ora, mantém a jornada de 6 horas, a alteração é inválida, e aí a carga horária de 8 horas que foi implementada teria que ser pago retroativamente todos os valores acrescidos do adicional de horas extras. Mas a decisão do Tribunal Superior do Trabalho foi no sentido de ser lícito o aumento da jornada de trabalho, aumentando o salário, proporcionalmente essas 2 horinhas a mais, mas sem pagamento de adicional. Declarou lícita a alteração. Veja, isso numa situação que não havia estado de calamidade nenhum. Isso numa situação em que nem se pensava, nem se cogitava nessa
a condição atual da Covid-19 desafiando o mundo inteiro. Desse e de outros precedentes, mas esse eu achei bem emblemático, bem ilustrativo, nos autoriza a ter a expectativa, não a certeza, mas a expectativa de que ajustes envolvendo as questões relativas à jornada de trabalho e a forma de prestar o serviço neste momento, durante a pandemia, há uma expectativa positiva de ser declarado válido eventuais aditivos contratuais que tenham essas cautelas na observância de determinados parâmetros que não favoreçam só o interesse de um lado ou do outro, mas que buscam uma solução que tenha por objetivo, primeiro, a prevenção da expansão do contágio da Covid-19. Especialmente isso. Vejam, mas, nesse contexto de anormalidade, de excepcionalidade, para que esses aditivos, né, na minha avaliação, possam ser feitos de forma válida, é preciso ter em mente o cenário atual. Com esses aditivos, na minha avaliação, pode ter a validade do acordo individual, ser validado, como, por exemplo, no caso do acordo de compensação de banco de hora, daqui a pouco nós vamos comentar um pouquinho mais, por exemplo, com vigência durante a pandemia e enquanto durar a pandemia. Não há justificativa para fazer ajuste na jornada ou qualquer outro tipo de modificação contratual, agora, sob a justificativa da pandemia, e passada a pandemia, que vai passar, né, com certeza, passada a pandemia, querer manter as mesmas condições. O que eu estou falando é, durante o estado de calamidade pública, estado de anormalidade social, econômica e, portanto, de anormalidade jurídica, não podemos aplicar as normas como se nada estivesse acontecendo. Por isso que estamos defendendo a ideia, né, a interpretação de que é possível, sim, fazer aditivos contratuais, uma vez que a medida provisória 927 perdeu a sua vigência, e era ela que tratava de diversos aspectos do contrato de trabalho para se adequar, flexibilizando algumas regras da CLT e de outras normas específicas do direito do trabalho, à situação da pandemia durante a calamidade pública declarada pelo Congresso Nacional. Vejam, então, no que tange a jornada de trabalho, na nossa avaliação, é possível, sim, perdão, adaptar-se a esse momento por acordo individual, ajustes na jornada de trabalho, partindo como parâmetro o protocolo de prevenção da Covid-19 mediante aditivo contratual, mas, mais uma vez, seja compensação, seja mudança da jornada de trabalho, sempre com a ideia de que esse ajuste terá validade ou vigência durante e enquanto durar a pandemia. Veja, especialmente com relação ao banco de horas, né, que era uma das principais questões disciplinadas durante a vigência da medida provisória 927. A MP previa a possibilidade de compensar num prazo muito mais longo. Em situação normal, a CLT prevê a duração para a compensação desse acordo de compensação durante 1 ano. A MP ampliou para 18 meses, né, para a sistemática para compensar as horas trabalhadas. Bem, o banco de horas firmado com base na MP 927 há uma tendência, né, geral nas manifestações de especialistas e que essa expectativa deve ser, sim, confirmada pela jurisprudência, não há razão para ser diferente. Os acordos firmados com base na MP constituem ato jurídico perfeito e devem ser mantidos, inclusive com relação às condições estabelecidas por lei, pela medida provisória, perdão, especialmente a questão do prazo para efetivar a compensação das horas, seja com saldos positivos, seja com saldo negativo a ser compensado.
mesmo após a expiração da vigência, uma vez que o ato jurídico já havia sido concluído, já se constituiu plenamente o ato de orientação, de deliberação da empresa, em negociação, em acordo com o empregado, conforme os parâmetros da medida provisória 927. As reflexões que nós fizemos até agora, inicialmente, elas têm maior aplicação relativamente à possibilidade de constituir um novo banco de horas. Vejam, são variadas as situações. Houve empresas que, assim que decretado o estado de calamidade, como demorou um pouquinho a ser editada a MP 927, muitas de imediato tomou medidas, fechando as suas portas e extinguindo, dispensando os trabalhadores, rescindindo os contratos. Então, algumas empresas fizeram isso rapidamente, outras mesmo com a medida provisória 927 e 936, mesmo assim, resolveram dispensar, rescindir os contratos, porque não enxergaram perspectiva de reabertura num curto espaço ou num médio espaço de tempo. Veja, não só nessas situações, como em outras, mas especialmente nessas, a empresa não fez acordo de compensação de banco de horas, mas essa empresa pode estar localizada numa região em que o plano de retomada das atividades está sendo implementado em fases, já pode estar na fase que aquela atividade econômica passa a ser autorizada a reabrir as portas, e aí, nessa reabertura total ou parcial, o empregador vai contratar novos empregados ou recontratar os antigos trabalhadores, colaboradores, e aí ele não pode invocar a MP 927. Então, esses novos acordos, após caducar a MP 927, terão que observar a Constituição Federal e a CLT. Isso é o parâmetro geral, a ideia geral, é a regra geral. Mais uma vez, reforçando, a solução mais segura é buscar negociação coletiva, mas a gente sabe que essa via, na prática, nem sempre vai ser possível. Então, é possível, sim, pensar que esse empregador possa vir a firmar um novo acordo de compensação de jornada, agora, observando as regras da CLT, o limite de 1 ano, por acordo individual. Aí você poderia dizer, ora, mas a Constituição prevê que esse acordo de 1 ano é somente pela negociação coletiva. Veja, mais uma vez, lógico que isso não é garantido, mas há uma tendência de a jurisprudência, considerando o estado de calamidade, validar esse acordo, desde que esse acordo seja feito condicionado à pandemia, enquanto durar a pandemia, e com claro objetivo de contribuir para a prevenção da expansão da Covid-19 naquela região, no exemplo de um caso concreto, eventualmente, que esteja ou venha a ocorrer. Então, vejam bem, seja na compensação, seja mudando jornada ou ajustando jornadas, é preciso ter alguns cuidados. O que nós colocamos são perspectivas de posição jurisprudencial. Evidentemente que, como eu coloquei, em um contexto que nos autoriza a ter essa expectativa bastante positiva de que isso venha a ser referendado em decisões judiciais. Mas é preciso ter alguns cuidados. E aí, como fazer? Como redigir esse acordo? O que é possível, o que não é possível? Respostas prontas, fórmulas mágicas, não temos e não recomendamos que vocês sigam fórmulas mágicas, porque a situação é grave, é uma situação difícil, desafiadora, e, portanto, as soluções também não são simples. Mas eu acho que nós podemos ter algumas cautelas para construir soluções conforme a realidade de cada empregado, de cada empregador, de cada relação de emprego, conforme a situação concreta, individualmente considerada. Mas eu acho que nós temos que ter algumas posturas fundamentais.
Há um verdadeiro mito que já se transformou numa crença, sobretudo no campo empresarial, de gestores, de assessores, né, que estão aí no suporte gerencial da empresa, e foi criado um mito de que burocracia e documentação é um mal a ser evitado. É algo que só atrapalha, que perde tempo. Gente, em qualquer situação, seja com pandemia, sem pandemia, estado de calamidade pública ou não, é necessário documentar-se. Isso dá segurança para todo mundo. Então, veja, você chega numa loja, faz uma encomenda para entrega de um produto. Pessoas, vamos dizer assim, médias, a imensa maioria das pessoas, ninguém vai sair de uma loja fazendo encomenda, fazendo pagamento, ainda que seja de apenas uma parte do valor, sem sair de lá com um recibo. Por que que na relação trabalhista os cuidados com registros dos atos praticados durante a relação de emprego é burocracia, é documentação, é formalização desnecessária? Então, para se ajustar nesse momento à pandemia, fazendo ajustes contratuais, aditivos contratuais, para superar esse período, tem que se desarmar e abrir mão dessa crença, porque é fundamental para fazer as alterações contratuais, seja no teletrabalho, seja na jornada de trabalho, ou qualquer outra situação necessária para a empresa nesse momento, é necessário formalizar, documentar, é necessário formalizar acordos. Esse é o primeiro cuidado indispensável para poder construir uma outra alternativa que não dependa da negociação coletiva, porque estou frustrada, ou porque o Congresso Nacional não editou nenhum decreto ainda disciplinando o que fazer após caducar a ANP, ou por qualquer outra diretriz formulada pelo Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal. Nesses ajustes contratuais, seja para compensação ou qualquer outro tópico, como eu tinha dito, você deve ter explícito que a razão desse ajuste na jornada ou no teletrabalho, ou principalmente esses temas, explicitar as razões desses ajustes. E qual é a razão principal? A razão que pode gerar a validade desse acordo é superar os obstáculos impostos pela pandemia. Então, pode ser que você mude a jornada do trabalhador, mude o horário e estabeleça um banco de horas. Ó, vai trabalhar dia sim, dia não. Organizar em grupos. Sim, mas o dia que não trabalhou, a empresa vai assumir o prejuízo? É razoável pensar nisso? Sabendo que todos os setores econômicos, exceto o setor financeiro, que ganha em qualquer contexto, está sendo impactada, é razoável pensar nisso? Não, então por que não admitir um aditivo contratual em que, se for do interesse do trabalhador, ele aceita essa compensação, trabalha dia sim, dia não, e esse dia vai para o dia não trabalhado, vai para o banco de horas. É uma forma de reduzir o risco, né, potencial de contágio, diminui a exposição e, evidentemente, reduz a possibilidade ou a probabilidade de contágio pelo coronavírus. Evite cláusulas que possam ser interpretadas como abuso de poder diretivo. E aqui a nossa dica é não impor ônus excessivo para o trabalhador. Então, só assume o ônus o trabalhador. Isso tem tudo para não dar certo. Então, é buscar o equilíbrio. Então, é importante também raciocinar pelo outro lado. Às vezes, há especialistas que, como atuam muito, por exemplo, na advocacia em defesa de trabalhadores, aí publicam interpretações sustentando, advogando, nesse caso, literalmente, né, uma interpretação de impossibilidade de ajuste individual. Mas será que é razoável? Será que realmente é o melhor para o trabalhador? Então, mas é preciso ter esse cuidado. Não pode abusar do poder da empresa, o chamado poder diretivo, que é o poder de administrar o contrato de trabalho, fixando algumas regras. Então, não fazer um aditivo contratual, que quando você lê, faz uma continha, o peso maior da conta
foi dada ao trabalhador. Não, tem que buscar um ponto de equilíbrio. E aí, tem uma questão aqui, está falando, nesse caso, é uma recomendação aflorada pelo o lado auditora, não expressem aditivos contratuais a ideia, seja de forma direta ou indireta, ou o argumento de que vale tudo para preservar o emprego. É um discurso muito recorrente entre empregadores, às vezes até representantes patronais, né, de entidades patronais, se manifestam no sentido de como a ideia, assim, quando você olha, às vezes até nem é a intenção da pessoa, mas o conteúdo da sua fala parece que liberou geral. Olha, durante a pandemia, para salvar emprego, vale tudo. Isso, o Supremo já disse, agora durante a pandemia, em diversas ações declaratórias de inconstitucionalidade, que nós, inclusive, destacamos e comentamos no encontro anterior, ele já disse bem claramente, não vale tudo, não. E aí, relembrando, lembram que o Supremo suspendeu liminarmente a regra que dizia que a fiscalização do trabalho só era para orientar. O Supremo disse, nananina, não. Então, só esse exemplo já ilustra que não é razoável pensar em soluções alternativas, ou no caso aqui que nós estamos comentando, em um aditivo, em um ajuste contratual, pensando que vale tudo. Olha, aqui é para manter seu emprego, então vamos fazer isso, isso e isso. Se essas cláusulas, essas condições detalhadas no acordo, tiver essa ideia de que vale tudo, qualquer coisa para preservar o emprego, essas cláusulas, nossa avaliação é que tem uma perspectiva muito negativa, de que elas terão uma tendência de serem analisadas, interpretadas numa fiscalização trabalhista, ou num inquérito civil do Ministério Público, ou em uma ação judicial perante a Justiça Laboral, de que elas são abusivas e, por isso, não podem ser validadas à luz do artigo 468. Bem, gente, mais uma vez, é importante reforçar, o momento atual exige um esforço de todos. Não busque fórmulas mágicas, não pegue atalhos, descarte soluções fáceis demais. Tudo que eu coloquei aqui, todas essas reflexões, vão exigir um esforço. Vão exigir um esforço da empresa, que precisará ter uma assessoria jurídica, que converse com o setor contábil, que converse com o setor de gestão de pessoas. Então, tem que ter um esforço, uma mobilização de todos os setores da empresa e um diálogo com o sindicato dos trabalhadores, se possível, ter essa abertura, com os próprios trabalhadores, para poder construir soluções que sejam equilibradas, que busquem proteger tanto o interesse econômico quanto o interesse social. Então, hoje, como na semana passada, nós reforçamos essa ideia de que é difícil, mas há alternativas, por pior que sejam os desafios, seja o momento que estamos enfrentando, sempre haverá alternativas possíveis, mas por isso é necessário ter a consciência de que não estamos em situação de normalidade. Bem, gente, nossas reflexões de hoje, né? Espero agora ver, né, algumas considerações de vocês, trazer também aqui alguns comentários complementares, se forem necessários a partir da participação de vocês, tá bom? Então, vou aqui verificar no chat para podermos fazer uma discussão. Bem, não, eu acho que ninguém mandou nenhum comentário, nenhuma questão. Então, agradeço a vocês imensamente por terem se inscrito no nosso canal. Há alguns que não puderam estar, mas vão receber quando estiverem assistindo, né? Já terão recebido um link para assistir ao replay. No nosso site, vamos disponibilizar ainda hoje as apresentações, né, da semana passada e de hoje,
para vocês, tá bom? Então, acesse rosenira.com.br, siga-nos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Vamos estar alimentando durante todo esse período da pandemia. Estou sempre focado em questões fiscais trabalhistas, mas sempre com esse enfoque, buscando alternativas que possam preservar vidas, que possam manter os empregos, que possam manter a empresa sustentável para superar esse momento tão difícil para o Brasil e para o mundo. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigada. Acesse rosenilra.com.br e lá tem muito mais conteúdo e serão publicados muitos outros conteúdos. Também vocês podem acessar o site Mega Jurídico, que nós estamos começando lá uma parceria, que vamos também publicar textos lá no site Mega Jurídico, sempre vamos divulgar também no nosso site, tá bom? É um site que nós recomendamos a leitura, vários especialistas estão lá discutindo questões diversas de todos os ramos do direito e também na área trabalhista. E agora eu vou integrar esse time do site, do portal Mega Jurídico. Então, até mais, siga-nos, que os próximos eventos estão esperando vocês mais uma vez. Grande abraço.